Olá, muito bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira as principais notícias de hoje. Produtores do Rio Grande do Sul planejam tratoraço na próxima semana em protesto à falta de apoio do governo federal. Expansão do Porto de Santos deve movimentar mais de 10 bilhões de reais nos próximos anos. CNA realiza concurso para escolher o melhor mel do país. E o brasileiro que construiu o maior drone agrícola do mundo. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. E a gente já abre o programa falando sobre a expansão do Porto de Santos, que já é um dos maiores da América Latina. O investimento, claro, vai aumentar a capacidade e dos atuais 50 milhões de toneladas por ano, vai passar para 115 milhões de toneladas. Veja na reportagem de Alan Pitts. Em 2023, o Porto de Santos bateu recorde, movimentando 174 milhões de toneladas, reforçando mais uma vez o potencial extraordinário desse gigantesco equipamento portuário, cuja trajetória se confunde com a própria história do Brasil. O agronegócio é o carro-chefe das atividades no porto, com destaque para a exportação de produtos como soja, milho e açúcar. A China continua sendo um dos destinos mais frequentes dos produtos brasileiros. Nas últimas décadas, o porto registrou grandes ampliações, modernizou suas instalações e incorporou novas tecnologias, operando com terminais especializados para contêineres, carga geral, granéis sólidos e líquidos. É um patrimônio brasileiro. O Porto de Santos representa 30% da nossa corrente comercial. No ano de 2023, nós movimentamos 174 milhões de toneladas, o que correspondeu a 200 bilhões de reais em arrecadação para o país. Então, Porto de Santos está conectado com 200 países, 600 locais de destino. Nós recebemos, em média, 30 navios que acessam diariamente o nosso canal, trazendo produtos industrializados e levando os nossos produtos, em especial o agro. O agro brasileiro corresponde a 52% de tudo que nós movimentamos no Porto de Santos. No ano de 2023, nós movimentamos 174 milhões de toneladas, o que quer dizer que mais da metade dessa carga movimentada representa a força do agro brasileiro. Agora, quais são os principais produtos? Soja, milho, café, celulose, ou seja, grãos em geral, mas nos últimos anos um crescimento muito relevante para a exportação do celulose, tendo em vista a nossa força da produção do eucalipto brasileiro, ou seja, principalmente capitaneado pela empresa Suzano Celulose. Então, mas o grão é a grande commodity brasileira que passa pelo Porto de Santos e 52%, como eu disse, representa a força do agro. Com o objetivo de ampliar a capacidade do Porto de Santos, estão sendo realizadas diversas obras, como dragagem de canal, reforma do cais, instalação de sistema de monitoramento por imagens, entre outras melhorias, a um custo de 7 bilhões de reais. A gente vem trabalhando na expansão e na construção de novos terminais para que a gente atenda a demanda crescente e o gráfico da produção do agro brasileiro, que no ano passado chegou a quase 20% superior ao ano retrasado. Hora de fazer o nosso giro de notícias. Lideranças indígenas romperam com o grupo de trabalho da Ferrogrão. Duas entidades e o PSOL comunicaram o fim de conversas com o governo e pedem a inconstitucionalidade do traçado da ferrovia,
que pretende ligar as cidades de Sinop, em Mato Grosso, e Miritituba, no Pará, para o escoamento de grãos em portos na região norte. Em nota assinada pelo Instituto Cabu, Rede Xingu Mais e PSOL, o grupo diz que o espaço dedicado ao debate sobre a ferrovia não atendeu às demandas dos indígenas e teve sua representatividade esvaziada pelo próprio governo, já que a Casa Civil não teria enviado sequer um representante. Além disso, eles alegam ainda que o Ministério dos Transportes e a NTT avançaram com estudos sobre a ferrovia, sem consultar os participantes do grupo de trabalho. Para esses grupos, o debate com a sociedade civil sobre a estrada de ferro está encerrado e o governo deve reconhecer a inconstitucionalidade do traçado. Traçado este da Ferrogrão, que está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal. O caso chegou ao STF por meio de uma ação protocolada pelo PSOL, que questionou o descumprimento de medidas ambientais. O Ministério da Agricultura e Pecuária já notificou a Organização Mundial de Saúde Animal sobre o fim do foco da doença de Newcastle. Com a medida, o governo brasileiro aguarda a retirada da suspensão por parte dos países importadores e assim retomar totalmente as exportações de carnes de aves e seus produtos. O foco da doença no Brasil foi confirmado em 17 de julho em um estabelecimento de avicultura comercial de corte localizado no município gaúcho de Anta Gorda, no Vale do Taquari, no estado do Rio Grande do Sul. Sem novas suspeitas de novos focos para a doença, o mapa reduziu a abrangência da área de emergência zoossanitária no estado do Rio Grande do Sul, também para os municípios mais próximos, e adotou medidas efetivas de controle e vigilância. Uma manifestação organizada pelo movimento SOS Agro está sendo convocada para a próxima semana e pretende reunir 10 mil agricultores em Porto Alegre para um tratoraço. A principal crítica é a demora para o anúncio de medidas amplas de apoio ao setor agropecuário gaúcho. Isso porque os produtores pedem medidas mais abrangentes para solucionar endividamentos relacionados às chuvas no Rio Grande do Sul e por conta de 3 safras consecutivas com estiagens. O estoque total de dívidas rurais do estado inteiro é estimado em 80 bilhões de reais. E o estado de Minas Gerais deu um passo significativo ao exportar o primeiro lote de café com certidão de conformidade para a União Europeia. O container, que contém 320 sacas provenientes de 10 cafeicultores dos municípios do sul de Minas, partiu do Porto de Santos e tem previsão de chegada em Dublin, na Irlanda, no dia 21 de agosto. Essa exportação pioneira é fruto de uma colaboração entre o governo de Minas, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Cooperativa dos Cafeicultores de Três Pontas, a Cocatrel. A certificação confirma que o café não está associado ao desmatamento, atendendo assim às exigências da União Europeia, que desde a implementação das novas regras de importação, o governo de Minas tem trabalhado para consolidar a plataforma como uma ferramenta essencial para comprovar a sustentabilidade das principais cadeias produtivas do estado. Bom, e vocês viram aí esse manifesto que está sendo organizado para a semana que vem lá no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que pode trazer garantias aos produtores rurais brasileiros afetados por calamidades rurais, como secas e enchentes. Assunto para o nosso especialista em Direito Empresarial aplicado em agronegócio, o doutor Leonardo César. Esse projeto que ele foi aprovado no Senado, ele basicamente prevê a possibilidade de adiamento das parcelas de financiamentos rurais que foram contraídos pelos produtores entre os anos de 2022 e 2024, principalmente com relação àqueles municípios que foram afetados por diversas crises climáticas. Esse último ano nós tivemos aí o fenômeno do El Niño, que acabou gerando na região do sul do país um excesso de chuvas, gerando inclusive as enchentes, aquela catástrofe que todos nós acompanhamos, assim como na região norte do país acabou gerando uma escassez de chuvas e com isso a seca prolongada acabou prejudicando também a produção nessa parte norte do país. Então esse projeto ele tem uma função muito importante, que é justamente de permitir a recuperação desses produtores rurais que foram afetados por essas circunstâncias, por essas adversidades climáticas que resultaram em perda de produtividade e, consequentemente, na perda de receita. Então, impossibilitando, inclusive, o pagamento dessas dívidas já contraídas.
Atualmente, dentro do que nós já temos em termos de legislação vigente, é possível que o produtor rural que foi afetado por algum tipo de adversidade climática e teve alguma quebra de safra, ele peça a renegociação e, eventualmente, o prolongamento da sua dívida, justamente na medida em que ele consegue comprovar que, em razão dessa quebra de safra, ele não vai conseguir adimplir com todas as suas obrigações. Então, é possível que esses produtores rurais compareçam perante as instituições financeiras que lhes concederam esse crédito e peçam a renegociação e ou prolongamento dessa dívida, com base no que já existe hoje. Contudo, esse projeto de lei que foi aprovado no Senado, ele prevê que esse adiamento se dê em um prazo de até 48 meses, ou 4 anos, trocando em miúdos. E com relação aos empréstimos contratados entre 2022 e 2024, sendo que, na atual lei, só é possível você pedir a renegociação e o prolongamento da dívida daquela safra. Você não pode pedir o de outros anos, as outras parcelas vincendas. É somente aquelas que foram afetadas pela perda de produtividade. Por isso é que são limitadas essas taxas de juros, justamente para evitar que as instituições financeiras concedentes desse crédito, elas pratiquem abusividade de juros na contratação de crédito por produtores rurais. Então, de fato, isso deve ser muito bem observado pelo produtor rural e, existindo uma taxa superior a esses 12%, é possível, inclusive, a gente pedir o abatimento ou eventual ressarcimento por esse valor que foi pago a mais. Além disso, é importante também que ele esteja cercado sempre de bons profissionais que o assessorem, para evitar que essas perdas de produtividade elas se prolonguem ao longo do tempo e também para que ele tenha um ganho, um incremento de receitas que o permita adimplir com todos os seus débitos, com todos os seus contratos. Uma infestação de lagartas destruiu pastos e provocou a morte de 7 mil bois em Roraima. Esse é o tema da nossa dica de ouro, que vai mostrar como combater esse problema grave que está tirando o sono dos pecuaristas. Gostaria de falar um pouco hoje sobre o problema que afetou aí alguns estados brasileiros aí, da lagarta, né? Então, a lagarta que vem aí devastando aí algumas áreas de pastagem, né? E levando aí até a morte de alguns animais aí devido à fome, né? Porque essa lagarta, ela vai devastando toda a alimentação aí dos bovinos, né? E deixando os animais à mercê aí de pastagens e de alimento. Bom, essas lagartas, elas podem ser várias espécies, né? Dessas lagartas que podem estar alimentando aí das pastagens. As mais comuns aqui, principalmente na nossa região, é a medideira ou a falsa medideira, né? Então, são lagartas aí que elas, né, vêm oriundas aí da mariposa, algumas cultivares aí que são plantadas, são cultivadas aí fora da zepa das águas, às vezes um milho que também rebrota aí, pode ser um hospedeiro aí para essas mariposas, né? E logo quando a gente chega no período das águas, um período de abundância de alimento, essas lagartas, né, elas emergem e aí dos ovos, né? E aí elas vão começar a se alimentar aí dessas pastagens, né? E isso acontece muito por falta de alimento, né? Ela teria preferência por um milho, algum outro, algo mais que estaria no paladar natural dela. O primeiro passo é fazer um monitoramento, então observar as mariposas aqui, a gente faz muito isso. Quando começa as águas, a gente já tem as pessoas que começam a monitorar, olhar as áreas de passagem para ver se está tendo essas revoadas de mariposa, que já é um sinal. Depois que a gente viu que já tem aí a infestação, que a lagarta já está comendo, e lembrando que ela tem preferência por algumas cultivares aí, né, de pastagem, então ela prefere às vezes os pânicos, a gente observa muito que ela prefere aí o Tifton, a grama-estrela, né, as pastagens mais moles, andropólogo, né, e a gente observa que aqui ela não foi muito bem, por exemplo, com o braquiarão, o famoso marandu. Então, ela tem as preferências dela, e quando a gente vê que já tem essa infestação, algo paliativo que a gente pode fazer é logo fazer uma taxa de lotação mais alta de animais, né? Super pastejo, forçando mesmo para que as lagartas não tenham, né, alimentação e tudo mais, expondo também essa planta ali à radiação solar e tudo mais, e logo em seguida a gente vai fazendo um controle químico, né? Então, aqui a gente preferiu aqui alguns produtos, não vou falar nomes comerciais, mas a gente vai preferir alguns produtos aí, principalmente produtos sistêmicos, né? Produtos que a lagarta vai se alimentar aí, e que logo a gente vai conseguir fazer um controle aí eficaz, né? No momento certo. Aí eu recomendo a todos os nossos pecuaristas, amigos aí de casa, para que possam procurar
as revendas, casas agropecuárias, né, produtos defensivos agrícolas e da região especializado, para que possa orientar melhor sobre dosagem, momento de aplicação e tudo mais, para que tenha um sucesso aí nas suas aplicações. E a Secretaria de Comércio Exterior informou que as exportações de carne bovina in natura do Brasil marcaram um novo recorde mensal no mês de julho. Quem traz os detalhes é o engenheiro agrônomo da Scott Consultoria, o Pedro Gonçalves. Aqui para falar um pouquinho sobre essa possibilidade, né, de recorde de exportação e também da produção de carne aqui no nosso país, né, carne bovina. Então, o que a gente está vendo para 2024 até o momento? Um recorde de exportação em volume, né, de exportação de carne bovina in natura para esse primeiro semestre, e julho também vem bastante acelerado, tanto que julho hoje é o recorde mensal histórico de exportação de carne bovina, com mais de 215 mil toneladas já embarcadas e ainda com mais 2 dias a serem contabilizados, onde se a média for superior a 10,5 mil toneladas, assim como nós já estamos tendo, nós teremos aí um volume superior a 230 mil toneladas de carne bovina e um faturamento superior também a $1 bilhão de carne bovina exportadas. Também pensando na questão dos abates, né, da produção de carne, 2024 deve ser o ano com a maior produção de carne já vista, né, na história do nosso país, com aproximadamente 10 milhões de toneladas equivalente carcaça, né, de carne bovina produzidas. A exportação também deve ter um recorde na participação desse total, com aproximadamente 33% do total exportado. Aí uma possibilidade da exportação atingir 3,3 milhões de toneladas equivalente carcaça de carne bovina exportada para esse ano. Então, recorde de produção, recorde na exportação e também um aumento na disponibilidade interna, possibilitando aí chegando a valores acima de 33 quilos de carne bovina disponíveis por habitante por ano aqui no nosso país. Intervalo comercial e na volta a gente bate um papo com o criador do maior drone de pulverização agrícola do mundo. É um minutinho e a gente já tá de volta. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Já estamos de volta para falar do maior drone agrícola do mundo, criado por um brasileiro de 23 anos, o Gabriel Leal, e é com ele que a gente conversa agora. O Gabriel, que é fundador e CEO da Psyche Aerospace. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Berenice Leite. Bom dia, espectador do programa Fator Agro. O motivo da ideia do drone é que a gente precisava criar um drone para atender a necessidade do produtor brasileiro, que são produtores que têm grandes propriedades no Brasil e que utilizam métodos muito antigos e não tão eficientes para fazer a pulverização e que é um fator muito importante para a operação do dia a dia da fazenda. E os drones eles estão entrando no mercado para mostrar que são mais eficientes do que tratores e aviões, por exemplo, e mais seguros também. E o objetivo de criar o maior drone agrícola do Brasil e do mundo, junto a toda a operação extensa aqui da Psyche, junto também com a industrialização, é por causa do tamanho das terras e do tamanho das propriedades que existem no Brasil, para tornar o produtor brasileiro mais competitivo no mercado. A simulação que a gente utiliza é baseada em frota. Então, o nosso drone, ele voa em 6 drones e uma estação de reabastecimento que é a Beluga. Então, para cada 6 drones que a gente utiliza, a gente tem uma estação Beluga que vai ter ali pelo menos 60 mil litros de calda. Então, o objetivo é que os drones eles vão pulverizar e até em um raio de 10 quilômetros eles voltem para a Beluga e façam abastecimento de 10 a 15 segundos e voltam à aplicação novamente. O objetivo da nossa operação é estar de prontidão 24 horas por dia. Não quer dizer que a gente vai operar as 24 horas. Então, nas simulações que foram feitas com aplicações, seja feita a catação ou área completa, uma frota de drones pode ter capacidade de pulverizar entre 1.000 a 4.000 hectares por dia. Vai depender do manejo, vai depender da propriedade da cultura. E o produtor que tiver interesse em adquirir esse drone, como é que faz? Basicamente, hoje, a gente utiliza um modelo de assinaturas de LOIs, que são cartas de intenções de compra, e a gente está em fase de fazer as POCs,
que são as demonstrações no campo para os produtores. E após esse momento, a gente vai começar a nossa linha de produção serial com os modelos definitivos. Então, o produtor que ele tem interesse em se juntar a gente nas LOIs e possivelmente no futuro virar o cliente, entra no nosso site, psychaerospace.com. Lá vai ter uma área de que quero ser cliente, só escrever o nome e o e-mail, e a gente vai colocar no nosso database e o nosso pessoal vai entrar em contato. Existem conexões entre algo que você começa fazendo do zero. Então, por exemplo, o setor aeroespacial, os pontos eles se conectam, independentemente do setor que você está aplicando. Então, eu sabia que eu precisaria criar algo dentro do setor aeroespacial que a tecnologia que a gente fosse utilizar para o nosso cliente, depois a gente conseguiria escalar essa tecnologia e começar a fazer projetos de exploração espacial. Então, basicamente e literalmente do cinturão de grãos do Cerrado brasileiro para o cinturão de asteroides aí nos próximos anos. Produtores do estado de Mato Grosso estão sendo convidados para participar de um levantamento para consolidar os dados da safra de milho 2023-2024 e as perspectivas para a próxima safra de soja. A pesquisa já está disponível para os produtores participarem. Com o objetivo de ter um panorama das safras de milho e soja, o levantamento é uma parceria entre a AproSoja de Mato Grosso e o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA. A proposta de trabalho é ouvir os produtores, chegar o mais próximo possível da realidade do campo mato-grossense e, por isso, a importância dos produtores participarem da pesquisa, para que seja possível construir uma análise contemplando as 4 regiões do estado, que têm características tão peculiares e quem está na ponta é um ator importante para essa construção. O superintendente do IMEA acrescenta que essa participação é importante para que os produtores se sintam representados dentro dos dados que serão divulgados após a análise. A proposta, inclusive, é disponibilizar os resultados divididos por municípios e regiões. A pesquisa está sendo enviada para os produtores e, em caso de dúvida, basta entrar em contato pelo telefone 65 21 23 2657 ou acessar no site da AproSoja. E a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a AproSoja MT, e o Sindicato Rural de Sinop entregaram uma carta ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. A carta detalha os desafios que afetam a competitividade e sustentabilidade da produção rural mato-grossense brasileira. Entre os desafios mencionados, o documento destaca a insegurança jurídica, a queda de braços sobre o marco temporal das terras indígenas, omissões em relação à regularização fundiária, conflitos fundiários, além dos entraves para a construção da Ferrogrão e questões trabalhistas. O documento é assinado pelo presidente da AproSoja MT, Lucas Costa Beber, e pelo presidente do Sindicato Rural, Ilson Redivo. Uma frente fria chega ainda nesse domingo e leva chuva fraca para o Rio Grande do Sul. Chuva fraca também na costa leste do Brasil e no extremo norte. Mas o ar seco ainda predomina em grande parte do país. Nas regiões centro-oeste e norte, onde a atuação das massas de ar quente será mais intensa, as temperaturas seguirão uma tendência de elevação. E assim os dias ensolarados podem favorecer a colheita do algodão e do milho, no Paraná e Mato Grosso do Sul. Já no interior de São Paulo, a janela de tempo firme deve favorecer a colheita da cana-de-açúcar. Os produtores também precisam ficar atentos, pois a umidade relativa do ar deve continuar baixa, aumentando o risco de queimadas. No nordeste do país, instabilidades nas próximas semanas devem trazer chuvas fortes no sul da Bahia. Porém, as chuvas ficam restritas à região litorânea. O predomínio é de tempo seco no interior do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, oeste da Bahia, Maranhão e Piauí. E você já ouviu falar de fazendas marinhas? Elas têm como principal atividade a produção de frutos do mar.
No caso dos moluscos, boa parte é do sul do país. Veja na reportagem de Alan Pitts. Uma fazenda marinha, isso existe? Sim. Na Fazenda Marinha Paraíso das Ostras, em Ribeirão da Ilha, litoral de Santa Catarina, são cultivadas ostras, vieiras e mexilhões. Um negócio de sucesso que rende cerca de 150 toneladas de ostras por ano e emprega diretamente 16 pessoas, entre engenheiros e auxiliares de aquicultura. Tudo começou com o desejo de Vinícius Ramos, produtor e proprietário da fazenda, de trabalhar na praia e viver literalmente onde sempre sonhou. Nós temos umas águas abrigadas, né? A ilha de Floripa, ela é extensa e ela nos protege das águas oceânicas. Então, as águas oceânicas entram pelas duas margens, Bahia Sul e Bahia Norte, onde nos dá um conforto de produzir ostras sem nenhuma ressaca, nenhum problema com ondas. Então, nós temos alta salinidade, temos águas cristalinas, temos fundo de areia e uma temperatura estável, com esse conforto de não sermos atingidos por nenhum maremoto, tsunami ou ondas maiores que poderiam quebrar nossas estruturas offshore. Os frutos do mar são muito apreciados no Brasil e no mundo. De acordo com o IBGE, em 2022 a produção de pescado marinho cultivado no Brasil correspondeu a 81,5% de crustáceos, como camarão e lagosta, e 18,5% de moluscos, como ostras e mexilhões. Grande parte da população de crustáceos no país está concentrada na região Nordeste. Já a maior parte de moluscos vem do Sul. Novos países estão abrindo seus mercados para nossos frutos do mar. Em 2023, o governo de Singapura aprovou a importação de crustáceos e moluscos congelados do Brasil, segundo informações do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. A Fazenda Marinha Paraíso das Ostras é a primeira de Florianópolis a obter o selo de inspeção municipal 001, que atesta a qualidade do produto. Mas até alcançar esse patamar, não foi fácil. E a equipe trabalha duro diariamente para servir as melhores ostras em restaurantes de todo o Brasil. As ostras onde nós cultivamos são em sistemas de espinhéis, long lines, são aquelas boias, linhas de boias ao longo da área aquícola. Precisamos passar por um processo de licitação pública com o Ministério da Pesca, onde nos dá o direito de usar durante 20 anos, o usufruto, né, uma outorga para usar águas da União. Então, nós compramos sementes do Laboratório de Moluscos Marinhos da Universidade Federal e ela leva de 8 a 10 meses para atingir o tamanho comercial, sendo mexidas diariamente, né? Mensalmente cada ostra, mas diariamente a gente faz por causa do volume de ostra que nós temos aqui. Trabalhamos com 10 milhões de ostras por safra e isso dedica muita mão de obra, muito trabalho diário. A exportação de peixes também tem sido destaque no nosso país. Só para se ter uma ideia, o crescimento foi de 72% no segundo trimestre deste ano. O faturamento ultrapassa os 23 milhões de dólares entre abril e maio. Sobre esse assunto, nós conversamos com o presidente da Associação Brasileira de Piscicultura, que nos apontou alguns fatores que contribuíram para esse bom resultado. No segundo trimestre do ano de 2024, agora desse ano, nós tivemos um aumento bastante significativo das exportações de filé de tilápia, principalmente para o mercado americano. Isso se deve principalmente a dois fatores. Primeiro, a grande oferta do produto no mercado e segundo, ao câmbio que está favorável. Um fator que chama bastante atenção é que nós estamos comercializando, exportando produtos de valor mais agregado, que é o filé fresco. É um produto que requer uma logística muito apertada, pois quem exporta do oeste do Paraná, do momento que o peixe sai da água do viveiro até chegar na costa leste dos Estados Unidos, são 48 horas. Então não é fácil ajustar transporte, ajustar voo, processamento, porque o distribuidor, o comprador lá nos Estados Unidos está aguardando. Isso significa da importância desse produto para o mercado e principalmente da nossa capacidade em atender mercado tão exigente como o americano com um produto premium, ou seja, nós estamos colocando o pé com força no mercado americano de tilápia com o melhor produto que a gente tem aqui no mercado. Vamos trabalhar para intensificar isso no segundo semestre, só lembrando, nesse primeiro semestre nós já exportamos o mesmo do que o ano de 2023, que já tinha tido um aumento significativo em relação ao 2022. É exatamente a piscicultura
nacional, mostrando para que veio e atendendo os mercados exigentes, como Estados Unidos e Canadá. Intervalo comercial e na volta nós preparamos 2 reportagens que vão te dar água na boca. Concurso de mel e açaí. Tá imperdível, não saia daí, é só um minutinho e a gente já tá de volta. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Olha, e esse bloco foi reservado só para falar de coisa boa. Quem aí gosta de açaí com granola ou peixe frito com açaí? Cada um gosta de comer de um jeito, depende da região, né? A verdade é que esse produto amazônico não só conquistou o paladar dos brasileiros, como também de outros países. Veja na reportagem de Alan Pitts. O açaí, famoso fruto amazônico, ultrapassou as fronteiras do norte do país e ganhou o mundo, virando febre em locais como Singapura, onde uma tigela da iguaria não sai por menos de R$40 na moeda local. O Brasil é o principal produtor de açaí e mais de 90% da produção vem do estado do Pará, onde faz parte da dieta básica da população. Em 2022, o estado exportou mais de 8,158 mil toneladas de açaí, movimentando mais de 26,5 milhões de dólares, aproximadamente 133,8 milhões de reais, segundo dados atualizados da FIEPA, Federação das Indústrias do Estado do Pará, e da CIN, Centro Internacional de Negócios do Pará. O Berlândio dos Santos, CEO da Xingu Fruit, traz mais detalhes sobre a produção desse delicioso fruto amazônico. O campeão de produção largado na frente é o estado do Pará, entre regiões de rios próximos da capital de Belém. Ilha do Marajó, Abaetetuba, Garapé-Mirim, Cametá. A cadeia produtiva do açaí ela é considerada quase na sua totalidade ainda extrativista, está manejada, né? Então é o produtor que cuida da área e vai manejando. Até a chegada da indústria leva em torno de 12 horas e começa o processo da fruta e a verticalização das polpas, ou mix ou sorbet. Dependendo da localização, você consegue ter o produto na sua mesa aí em uma semana, se for um país de exportação, em 30 dias. O Brasil já deve exportar para mais de 30 países. Hoje, a gente exporta para 18 países. O país que mais compra açaí hoje no mundo é os Estados Unidos, né, na parte de exportação, depois vem a Austrália, depois vem a Europa. O grande desafio hoje da cadeia produtiva do açaí são acessos às ilhas, né, que tem muita dificuldade de acesso, é por rios, é por áreas íngremes. O pé de açaí, em média, leva de 4 a 5 anos para começar a produzir. E até mesmo os chineses, nossos principais parceiros no agronegócio, estão de olho no açaí brasileiro. Em entrevista recente, o presidente da Câmara Brasil-China, Charles Tang, afirmou que o açaí pode ser uma excelente oportunidade de negócio no país asiático. Da mesma maneira que a churrascaria brasileira na China tem um sucesso gigantesco e um carioca, Nisei Carioca, montou a rede de churrascaria latina na China com muito sucesso, eu acredito, sem dúvida alguma, que poderia ter uma rede brasileira de cafés na China, tipo Luckin ou Starbucks, e poderia certamente ter uma rede de açaí e de pão de queijo na China, que certamente vai agradar o paladar chinês. Além de saboroso, o açaí também faz bem para a saúde. É considerado um alimento de grande valor nutricional. Possui fibras alimentares, minerais, cálcio, potássio e ácidos graxos essenciais. Doce ou salgado, o açaí também se destaca na gastronomia. E até mesmo no icônico bairro de Copacabana, tem um lugarzinho dedicado ao açaí. Estamos aqui no restaurante Belém, no Rio de Janeiro, para provar esse fruto especial da Amazônia, que já faz parte também do cardápio dos cariocas. O açaí sempre foi nosso carro-chefe.
Tudo nosso chega de avião, né, carga aérea, e vem tudo do Pará, 100% paraense. Para nós é um grande orgulho apresentar um açaí verdadeiro, né, sem aditivo, sem conservante, e açaí de verdade, porque esses outros não é açaí. A produção de açaí no Brasil teve um crescimento extraordinário nas últimas décadas. Entre os anos de 1987 e 2022, a produção passou de 145,8 mil toneladas para impressionantes 1,9 milhão de toneladas. E a gente veio conferir de perto, porque o açaí faz tanto sucesso em todo o Brasil. É impressionante a aceitação do açaí, né? A gente vende em média 70 litros por mês. Carioca, a gente já tem clientes cariocas aqui que vêm toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, comer açaí. Mas, assim, nós adicionamos no nosso cardápio, o máximo que a gente conseguiu foi adicionar mel, para bater o açaí com mel, e uma granola separadinha. Porque a gente serve com a farinha de tapioca, né? Como se come em Belém do Pará. Imagine uma missão como essa, degustar mel. Parece fácil e, na verdade, é bem prazeroso, mas classificá-los entre os melhores já se torna uma tarefa difícil em meio a tantas opções. O mel claro é considerado sempre mais suave, aquele paladar mais leve quando a gente experimenta. O mel escuro, geralmente, ele é mais forte, mais encorpado, ele tem, às vezes, aquele cheiro mais forte, né? É a diferença principal deles. São muitas amostras, a gente foi surpreendida com a quantidade de análises que teve. A gente tem que parar de um para outro, sim, a gente experimenta, depois a gente toma um pouco de água, às vezes também para o cheiro a gente para um pouquinho o cheiro, um pouco de pó de café, para um realmente não interferir no outro. E são muitos, né? Então a gente tem que ter um critério bem delicado para avaliar. Após o jurado degustar, a nota é lançada nesse sistema, baseada em diversos critérios técnicos. Para entender melhor, nós acompanhamos um dos avaliadores fazendo a prova em tempo real. O aroma, esse dá para perceber que não tem um aroma tão evidente, o que é bastante comum para os meis mais claros. A textura, né, dá para saber a consistência desse mel, assim a gente mexendo nele, e também a gente sente a textura saboreando ele na boca. Bom, aí com base nisso, nessas avaliações, eu analiso essas informações de forma global, né? A cor, o aroma e o sabor, e daí vejo a harmonia desses componentes e então dou a nota aqui para essa amostra aqui que eu acabei de analisar. É um mel com uma coloração muito bonita, ele tem uma harmonia, mas ele é um mel com um bom sabor também, mas não é um mel que se destaca tanto. Tá? A gente tem outros meis com mais aromáticos, com sabores mais acentuados que se destacam de alguma forma. Mas é um bom mel. Além da produção de mel, é importante dizer que as abelhas são responsáveis não só pela polinização, como também pela manutenção do equilíbrio do ecossistema. Em geral, 75% das plantas agricultáveis dependem em algum grau da polinização das abelhas. E o mel original, produzido pelas abelhas, também tem outras particularidades. As pessoas acham que quando o mel cristaliza, que ele fica duro, as pessoas falam que ele está açucarado, que ele está estragado, que ele foi falsificado. Na verdade, é o contrário. Todo mel que realmente veio das abelhas, o mel que a gente fala que é o mel puro, ele cristaliza por natureza. Então, às vezes ele cristaliza mais rápido, às vezes demora mais, mas todo mel bom e de qualidade cristaliza. Então, não jogue fora o mel que está cristalizado, consuma que ele é de qualidade. Inclusive, os cristalizados também serão avaliados. Neste ano, o concurso promovido pela CNA bateu recorde de participações. Dos 23 estados brasileiros que enviaram seus produtos, Santa Catarina foi o principal. E essa é só a primeira etapa. Missão difícil para os jurados que terão que escolher apenas 10 entre as quase 200 amostras que foram enviadas de todo o Brasil. Essa é a primeira etapa, então são os 10 melhores avaliadores do Brasil, estão aqui avaliando todas essas amostras.
Ficarão 2 dias, vão selecionar os 5 melhores da categoria mel claro, os 5 melhores da categoria mel escuro. E no dia 28 de agosto, a gente vai fazer o júri popular, que vai acontecer no Centro de Convenções, no evento chamado Ficomex, em Goiânia. Então tá todo mundo convidado. E ainda tem a terceira etapa, Berenice, que a gente valoriza muito a história desse produtor. Então essa terceira etapa, a equipe multidisciplinar do sistema vai avaliar a história que esse produtor nos escreveu. E aí compõe a nota assim, 40% júri técnico, 50% júri popular e 10% a história desse produtor. É hora de fazer mais um giro de notícias. A Embrapa Agrosilvipastoril encerrou o primeiro ciclo de 12 anos do maior experimento global com sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta. Este estudo pioneiro trouxe insights valiosos sobre o uso de árvores em sistemas produtivos integrados, oferecendo bases técnicas sólidas para decisões sustentáveis no campo. O experimento, que utilizou o eucalipto clone H13 devido ao seu rápido crescimento e versatilidade, foi conduzido em diferentes modalidades: integração lavoura-floresta, pecuária-floresta, além de monocultura como controle. Os resultados indicaram que os sistemas integrados apresentaram um fenômeno conhecido como efeito bordadura. Nesse fenômeno, as árvores localizadas nas bordas das plantações recebem mais luz, água e nutrientes, resultando em um maior diâmetro e acúmulo de biomassa. A JBS, gigante global do setor alimentício, está se preparando para inaugurar em novembro sua nova fábrica de empanados de frango em Jeddah, na Arábia Saudita. Com um investimento robusto de $50 milhões, a nova unidade simboliza um marco importante na expansão da empresa no mercado do Oriente Médio. Com uma capacidade de produção de 40 mil toneladas, a nova fábrica em Jeddah se junta à já existente unidade de processamento em Dammam, onde a JBS emprega cerca de 250 colaboradores e produz aproximadamente 10 mil toneladas anuais. A Arábia Saudita, maior economia do Oriente Médio, é o principal parceiro comercial do Brasil na região. Nosso país, por sua vez, se destaca como o maior exportador global de proteína halal, produzida em conformidade com os preceitos islâmicos. E levantamentos recentes do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, da USP, indicam que as cotações da laranja in natura continuam em alta, impulsionadas pela combinação de uma oferta restrita e uma demanda industrial firme. Nem mesmo as menores temperaturas, que geralmente limitam o consumo no mercado in natura, foram capazes de conter as cotações recordes. A média da laranja-pera na árvore foi de R$ 92,43 por caixa de 40,8 quilos, representando um avanço de 1,31% em relação ao período anterior. Em paralelo, a safra de tangerina Poncã, que teve início em meados de março, está se aproximando do fim no estado de São Paulo. Entretanto, alguns pomares em Minas Gerais poderão continuar ofertando a fruta até o final do próximo mês, prolongando um pouco mais a disponibilidade da tangerina no mercado. O governo de Minas Gerais sancionou a Lei nº 24.931, que institui a Política Estadual da Agricultura Irrigada Sustentável, uma iniciativa destinada a aumentar a produtividade agrícola em áreas com desafios de reserva de água e captação de águas subterrâneas. A lei sancionada visa aumentar a área de agricultura irrigada no estado dos atuais 15% para entre 40% e 50%, promovendo uma expansão sustentável. A Política Estadual da Agricultura Irrigada Sustentável inclui mecanismos para incentivar a elaboração de planos setoriais específicos para cada região do estado, reconhecendo as particularidades climáticas e geográficas de Minas Gerais. E o etanol de milho está ganhando destaque no Brasil, representando cerca de 20% do etanol consumido no país. Com a produção nacional em expansão, 20 novas biorefinarias estão previstas, principalmente na região centro-oeste. O crescimento do setor de etanol de milho visa atender a crescente demanda interna por biocombustíveis e diversificar a matriz energética nacional. Nos últimos 10 anos,
a produção de milho no Brasil aumentou significativamente, passando de 72,9 milhões para 113,4 milhões de toneladas. Desde 2017, com a operação da primeira planta de etanol de milho puro, o Brasil tem aproveitado o excedente de milho disponível para a produção de bioenergia. Vamos conferir o que acontece no país na nossa agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para o 23º Congresso Brasileiro do Agronegócio, no dia 5 de agosto, em São Paulo. O evento contará com a presença do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, entre outras autoridades, e ainda diversas palestras com temas como biocompetitividade e boas oportunidades no agronegócio. De 7 a 11 de agosto, em Manaus, acontece a 8ª Feira de Agronegócios Newton Lins, a maior do estado, reunindo produtores e especialistas. Entre as atrações do evento, competições equestres, leilões e grandes shows. De 6 a 9 de agosto, acontece a Agroleite no Paraná, uma das maiores vitrines de tecnologia do leite da América Latina. O evento, realizado na cidade de Castro, terá exposição de animais, torneio leiteiro, trilha do leite, clube de bezerras, leilão, dia de campo e dinâmica de máquinas. De 6 a 8 de agosto, será realizado o CIAVES 2024, no distrito Anhambi, em São Paulo. O evento oficial da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, o CIAVES reúne avicultura, bovinocultura, suinocultura e setor de peixes de cultivo em um só lugar. O objetivo é promover um encontro de especialistas e líderes do setor agroindustrial, gerando oportunidades de negócios e avanços tecnológicos para participantes de todo o mundo. Já nos dias 7 e 8 de agosto, será realizado o The Brasil Conference, um dos únicos eventos no país dedicado à cadeia de fornecimento de produtos frescos. Ocupando o pavilhão amarelo no Expo Center Norte, em São Paulo, o evento vai abordar temas como mudanças climáticas, transformação digital e gestão de negócios. De 2 a 10 de agosto, será realizada a Festa do Peão de Indaiatuba, em São Paulo, considerada uma das maiores festas do interior paulista. O evento, que integra o calendário oficial da cidade, acontece em um amplo espaço com diversas atrações, além das empolgantes competições do rodeio e um time de artistas que animará todas as noites. Ponto final na edição de hoje, mas na semana que vem estamos de volta. E para rever essa e outras reportagens inéditas, se inscreva agora na nossa página do YouTube, Programa Fator Agro, ou aponte a sua câmera para esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Siga também a nossa página no Instagram para não perder nenhuma novidade. Semana que vem estamos de volta, trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber. Uma ótima semana para você!